A graça e a paz, irmãos. Amém. Aqui pode tirar a máscara, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Quem tá sentindo frio aí? Rapaz, eu tava. Na verdade, eu tô. Sou eu que tá sentindo frio, é? Por que isso? Hein? Rapaz, deu uma esquentadinha ali, mas depois o frio veio. Quando a Mônica subiu aqui... Mas é assim mesmo, né? A gente recebeu o convite, né? Agradecer ao pessoal que cuida, né? A liderança, né? Do grupo de missões, e ter confiado a administração, compartilhar, né? Mais fácil, né? Compartilhar do pão, fica melhor. Nós vamos orar, né? Agradecer a Deus por mais esse dia. Já oramos, mas vamos orar, que não tem problema nenhum. Amém? Santo Deus, amado Pai que está nos céus, nós te agradecemos por mais esse momento, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, que dormimos e acordamos, estamos aqui na tua presença, porque até aqui o Senhor tem nos protegido, tem nos guardado. Nós te agradecemos por essa casa, te agradecemos pelo anjo que o Senhor colocou nessa casa para nos direcionar e toda a sua família, Pai. Em nome de Jesus, que através do teu Espírito Santo, a tua palavra venha a ser ministrada, que as pessoas saiam daqui transformadas, diferente da que entrou, inclusive eu. Nós carecemos de ouvir a tua palavra para mudarmos as nossas atitudes, os nossos corações e assim fazer a tua vontade. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? É a semana, né? O mês de missões. Mês de missões. Missões, às vezes a gente pensa que é também, mas não só isso, né? Ir para um outro país, ir para um outro estado, para falar da palavra, né? Isso também é importante, porque o evangelho precisa ser pregado a tempo e fora de tempo, né? E que Deus nos deu essa orientação. Mas nós devemos fazer missões. O que é missões? É levar a palavra, né? Onde quer que nós estejamos, nós devemos falar da palavra, né? Vamos abrir lá no livro de Timóteo. É Timóteo? Vou me tirar aqui o papelzinho que eu fiz as anotações, rapidinho aqui. Pronto. Deixa eu me orientar aqui, que aqui eu não me perco. É 2 Timóteo. Está ali aquele texto. A gente vai abrir em 2 Timóteo. 2 Timóteo 4, versículo 2. Ali diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então, esse mesmo Espírito que ungiu Jesus, lhe ungiu também. O Espírito Santo que ungiu Jesus, você que não aceitou Jesus, ele também está com você. Então nós temos essa missão. Vamos lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Já abrimos aí? Um minuto só aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Na minha Bíblia diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então, a orientação de pregar a palavra. E Mônica colocou o subtema: quando, não é isso? Quando evangelizar? Quando evangelizar? Uma pergunta. Por quê? Quando evangelizar, a gente tem que saber. A gente sabe que ninguém aqui sabe o dia que Jesus vai voltar. Não é isso? Ninguém aqui sabe, ninguém no mundo sabe o dia que Jesus vai voltar. Ele deu os sinais da volta dele, não é isso? Nós aqui vamos dormir, com fé em Deus, acordaremos para o nosso dia seguinte, não é assim? Nós dormimos nessa certeza de que vamos dormir, vamos levantar e Deus vai estar sempre conosco, nos guiando, nos direcionando. Então, quando é que nós devemos evangelizar? É hoje. Quando chegar amanhã, quando é que devemos evangelizar?
No dia de amanhã a gente vai dizer assim, ó, é hoje. Evangelizar, a gente levar a palavra. Nós temos essa missão. Nós que nascemos de novo. Nós que nascemos da água e do Espírito, temos essa missão. Jesus deu a ordem, ir de pregar a palavra. Pregar a palavra, falar da palavra. E a gente precisa colocar isso também não, como sendo a prioridade. Jesus falou para Nicodemos assim, ó. Nicodemos foi ter com Jesus, e aí ele falou, eu sei que o Senhor é mestre, porque o que o Senhor faz só pode ser obra de Deus. Aí Jesus fala assim, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos, já velho de idade, mestre, pergunta, como um homem velho como eu pode voltar a nascer? Por acaso eu vou entrar novamente no ventre da minha mãe? Aí Jesus fala, é necessário nascer da água e do Espírito. Esse é necessário, dá pra gente também ter a noção assim, ó, é fundamental. É mais do que importante. É o que você, na sua vida, é isso aqui. Precisa nascer de novo. Nós temos um tempo. Quando Adão pecou, Deus nos colocou no tempo. Mas Deus quer que a gente viva na eternidade. A eternidade é para sempre. Então essa é a proposta. Adão pecou, Deus envia Jesus, e agora através de Jesus nós temos a vida eterna, na eternidade. Quem muito viver, deve viver uns 100, 120, 100 e poucos anos. Comparado à eternidade, é nada. Então a proposta é para nós vivermos na eternidade. Então, para viver na eternidade, é fundamental nascer da água e do Espírito. É necessário. O tempo aqui que nós vamos passar, nós já sabemos. Vamos conquistar algumas coisas. Sim, temos sim, direito. Né? Vamos viajar, sim, lógico. Mas em todo esse momento a gente precisa estar sempre atento, que é necessário levar a palavra. Hoje é quinta, né? Ontem. Foi ontem. Eu moro em Campinas, né? Aí eu, para trabalhar, eu pego o metrô, sempre. Metrô para ir, metrô para voltar. Geralmente eu vou sentado. Peguei uma estratégia de ir sempre sentado. Eu observo e já sei. Não passo na frente de ninguém, não, viu? Mas a gente observa e, né? Mas ontem, tinha um na minha frente que atrasou meu passo, aí eu fiquei em pé. Estou eu cá, né? Em pé. E as pessoas no metrô, eu comecei a observar, tem uma cultura diferente do ônibus. Geralmente no ônibus, o pessoal faz aquela zoada de manhã cedo, né? Tem aquele grupinho, sempre tem um grupinho, né? No fundo, no meio, aquele grupinho que sempre faz aquela zoada, gosta de aparecer, né? Aquele jeito. Faz aquela zoada toda. Mas no metrô não. No metrô o pessoal se sente mais seguro até em usar o celular. Então conversa menos. Eu observo isso. Mas só que ontem tinham 3 jovens senhoras conversando. Então, como tem aquele silêncio, elas estavam conversando, deu para ouvir o que elas estavam falando. Não estava tomando nota, mas elas falando alto, então deu para ouvir. E as 3 falando, cada uma de uma igreja. Aí uma falava da demanda da sua igreja, a outra contava da sua igreja e a outra contava da sua igreja. As 3 conversando, né? As 3 conversando. Eu, cara, estou ouvindo. Claro, não só eu, outras pessoas também estavam ouvindo o que elas estavam conversando. Aqui na minha igreja assim, que não sei o que, essas coisas, né? Aí eu, poxa, o pessoal está aqui escutando, talvez não entenda a demanda que elas estão colocando naquele momento. O ímpio talvez não vai entender o que elas estão conversando. Parece que está falando de evangelho, né? Falando de igreja, mas não. Aquela palavra dela ali estava talvez até escandalizando as 3 jovens senhoras. Talvez estavam até escandalizando a palavra. Ouvindo, né? Ouvindo. Estava já perto de eu soltar. Aí eu falei assim, poxa, eu tenho que falar alguma coisa aqui. Tá de máscara, né? Todo mundo de máscara. Aí eu só estava no Acesso Norte, eu cheguei assim, perto de uma. Porque as 3 conversando.
Se eu falo com uma, as outras vão perguntar assim, o que foi que ele falou com você? Né? E aí a conversa podia parar. Aí eu cheguei em uma, com toda a educação, né? Chegar, né? Falei assim, bom dia. Baixei assim, né? Me abaixei assim. Bom dia, tudo bem? Eu tô aqui, estava ali, em pé, e estava ouvindo a conversa de vocês. Talvez o ímpio não entenda o que vocês estão conversando. Fale de Jesus. Aí eu saí. Para a glória de Deus, irmão. Não é para, é para a glória de Deus. Tudo é para a glória. Porque às vezes a gente pensa que está falando uma coisa, não é, entendeu? O evangelho de Gênesis, Apocalipse, o centro é Jesus. O velho é a sombra de Jesus e o novo anuncia Jesus. Não é isso? Então, se ela fala de Jesus, as pessoas estavam vindo o quê? De Jesus. Olha aí. Isso aconteceu ontem. Aí eu desci, né? Aí eu desci, não sei o que aconteceu, né? Mas é isso que é importante. Quando a gente for falar da palavra. Quem é a palavra? Vamos lá em João. João, nós já conhecemos, mas vamos lá, né? João, capítulo 1. João, capítulo 1. Se é pra gente, Jesus falou, ide pregar o evangelho. O evangelho são as boas notícias. A boa notícia. O evangelho é Jesus. Não é isso? Ele é a boa notícia. Ele que morreu pelo pecado de todos. Não é assim? Vamos lá? Em João, capítulo 1, diz assim, no princípio, na minha Bíblia diz assim, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Pronto. Então, quem é a palavra? Quem é o verbo de Deus? Jesus. Quando a gente tem que levar a palavra, a gente tem que levar quem? Jesus. Tem que falar de Jesus. Aquele momento no metrô, era para as três estarem falando de Jesus. Aí sim, você está levando, você está falando, está anunciando. Porque a fé vem como? Não é pelo ouvir? Não é ouvir? Não é assim que Paulo ensina? Que a fé, Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, diz que a fé vem pelo ouvir. Então, e não é por você ter ouvido. Vem por ouvir. Então é um ato contínuo. Nós precisamos estar sempre lendo a palavra, ouvindo da palavra. Só quando vem à igreja? Não. Como é que eu ouço a palavra em casa? Eu vou botar como é? O YouTube? Pode ser. Mas você também pode. Você fala a palavra para a sua vida. Você confessa a palavra para a sua vida. É assim que funciona. Depois eu vou dar alguns exemplos aqui. Então você, quando está falando da palavra, você está meditando na palavra, Deus é o meu escudo, é a minha fortaleza. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei. Eu durmo e acordo porque o Senhor me sustentou, me guardou. Você está confessando a palavra para a sua vida. E se você estiver conversando com alguém, a primeira pessoa que ouve quando você fala é você. Não é o outro, não. Quando você conversar com alguém, a primeira pessoa que escuta o que você falou é você mesmo. Por isso que Deus orienta Josué a meditar na palavra de dia e de noite. É meditar na palavra. É você confessar a palavra para a sua vida. Amém? Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 a 10. Porque nós que nascemos de novo, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 até 10. Então nós nascemos de novo, nós somos a igreja. A igreja tem um templo físico, mas nós somos a igreja. Aonde quer que você vá, você é a igreja. Então você está incumbido de levar essa mensagem, levar a palavra. Quando? Hoje. Hoje,
Amanhã é hoje, depois hoje, hoje, hoje. O tempo é hoje. Olha lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 a 10, diz assim: vocês, que somos vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Por que um povo exclusivo de Deus? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós fomos aqueles que receberam a Jesus como Salvador da vida. Então, nós devemos anunciar a palavra para que outros saiam das trevas e vir para a luz onde nós estamos. Não é assim? Nós estamos na luz. Então, temos que anunciar, temos que pregar. E, às vezes, a gente confunde isso. Às vezes, a gente fala, esquece de falar de Jesus. Fala de tanta coisa, fala de tanto assunto. Eu não falo nem de assunto extra-Bíblia, até da Bíblia. Mas não anuncia Jesus. Esqueceu de falar de Jesus. Aquelas 3 que estavam no metrô. Falou de tanto assunto, uns 15 minutos, mas não falou de Jesus. Perdeu uma oportunidade. E nós temos sempre a oportunidade de falar de Jesus. Por quê? Porque você é igreja e você se locomove. Aonde você for, você vai ter você vai ter. Nós temos sim. Eu falo você, eu estou no bolo também, viu? Nós temos sim, a todo instante, a oportunidade de falar de Jesus. Por que isso eu preciso falar? A gente já sabe que Deus nos convida agora para viver de uma forma diferente, na eternidade. Mas é a palavra de Deus, lá em Hebreus, a palavra é viva e eficaz. Não é assim que está em Hebreus 4:12? Cai lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Sempre a palavra, e a palavra é o verbo, e o verbo é Jesus. É isso que tem que estar em nossa mente, anunciar Jesus. Teve a oportunidade? Fale de Jesus. Olha lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. A gente também já conhece. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É viva. É viva e eficaz. Já. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ou seja, a palavra de Deus surte efeito. Ela é eficiente. Se eu falo da palavra de Deus para alguém, você pode até pensar assim: não deu resultado. Não pense nisso. Você está lançando sementes. Porque a palavra de Deus, ela penetra, é viva e eficaz. Aqui diz que ela penetra na divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e apta para discernir as intenções do coração. Somente a palavra de Deus é capaz de fazer isso no ser humano. Por isso que tem muitas pessoas que se sentem assim, vazias. Tem tudo que ela queria ter, conquistou tudo o que queria, se sente ainda vazio. Por que esse vazio? Porque dentro de nós existe o Espírito. Nós que nascemos de novo, o Espírito Santo de Deus está com o nosso espírito. Esse espírito agora tem vida. Vamos assim dizer. Mas quem não nasceu de novo, o espírito está separado de Deus desde o Éden. Todos pecaram, por isso estão separados da glória de Deus. Por quê? Por causa de Adão. Por quê? Por causa de Adão. Culpa de Adão. Adão pecou, o espírito dele naquela hora morreu, e depois disso ele passou isso para nós, que nós somos herdeiros dele. Pronto. Mas quando você recebeu Jesus, esse espírito estava morto, agora voltou a ter vida. Então, aqueles que ainda não receberam Jesus como Salvador da sua vida, eles sentem um vazio, eles sentem algo que não consegue preencher com nada. Tem gente aí, já vi algum relatório, um dado, num país muito rico mesmo. As pessoas têm um alto índice de suicídio. Por que será isso? Porque elas pensam assim, já sei. O que está faltando em minha vida para eu ser assim, feliz é ter, vamos dizer assim, viu? Não que isso seja ruim, é ter mais dinheiro. Mas ela botou na cabeça dela que para ela ter a felicidade, ela precisa de
tanto de dinheiro. Dinheiro não é coisa ruim, não. Coisa boa. É só saber usar. Mas ela botou isso na cabeça dela. Aí quando ela consegue essa quantia, ou dinheiro ou qualquer coisa, ela chega assim, poxa, não era isso não. Eu preciso de mais. Aí fica nessa, procurando. Mas não sabendo que está dentro dela aquilo que poderia preencher o vazio. Então, por isso que Jesus falou assim para Nicodemos, se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Tem que nascer da água e do Espírito. Então a pessoa fica procurando aonde preencher o vazio. Tem gente que preenche o vazio nas drogas, preenche o vazio em tantas coisas, bebedeira e tantas coisas mais. O vazio acha que ali é a felicidade, pensa que ali é a felicidade. Aí é que vem a espada que corta de um lado e corta do outro e penetra. Como é que pode a gente imaginar onde é que está a alma e o espírito? A palavra de Deus vai lá. É essa palavra que transforma o ser humano. Por isso que temos que pregar a palavra. E a palavra, o verbo é Jesus. Por isso. Então a palavra transforma a pessoa. A palavra de Deus. Então quando você confessar, você fala da palavra de Deus, tanto para o outro, ele vai nascer de novo. Você está jogando semente. E para você, você vai ser edificado. Então, quanto mais você fala da palavra de Deus, mais sua fé vai aumentando. Então, a fé é pelo ouvir. Então, você está falando e você está ouvindo. Você está falando e você está ouvindo. Então, você está sendo alimentado dessa maneira. Então, é assim que funciona. Então, as palavras são sementes. Vá lá em Mateus, capítulo 13, versículo 19. E quando eu devo fazer isso? A pergunta é hoje. Mateus 19. Mateus 13, versículo 19. Mateus 13, 19. Vamos lá. 13, 19. Pronto. Achou? Acharam? Amém. Diz assim, Jesus falando, né? Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, as palavras são sementes que você está plantando. Palavra de Deus. A palavra de Deus, você está plantando. Quando você fala de Jesus para alguém, você está plantando essa semente naquele coração. Está plantando. Por isso tem que falar da palavra. Nós temos sempre esse momento de poder falar da palavra. Mas, pega um ganchinho aqui, um parênteses aqui. As palavras que você diz também, para a Bíblia, sobre você também está plantando na sua vida. Ou se você está falando para alguém, está plantando também na vida de alguém. Se você fala assim para você que eu não consigo, isso não dá para mim, essas coisas assim negativas, você está plantando essas palavras que são sementes dentro do seu ser. Então, vai funcionar de acordo com aquilo que você está dizendo. Porque você acredita nisso. Por isso que a gente precisa confessar a palavra para as nossas vidas e para a vida dos outros. Porque as palavras são sementes. Então, cuidado quando você abrir a boca. Joel, cuidado quando você também abrir a boca. Nós temos que ter cuidado com o que nós falamos para as nossas vidas e para a vida do outro. Na nossa boca tem que sair palavras para edificar. Então, muito cuidado com aquilo que a gente diz. Lá em Tiago diz que aquele que controla a língua é um homem sábio. Mas não é fácil controlar. Então, antes de falar, vamos pensar um pouquinho. Mas às vezes já foi, saiu. Aí já era, não tem mais jeito. Né? É como o Tiago também compara a língua, né? Porque a língua vai liberar a palavra. Pronto. Então, está lá na floresta. Mas uma pequena faísca pode causar um incêndio terrível. Não é assim? Mas se você souber usar a sua língua, você pode evitar muitos problemas, muitos incêndios. Então, precisamos ter muito cuidado naquilo que falamos, porque aquilo pode afetar a vida do outro. E a sua também. A sua também. Porque aquilo que você fala, você está botando dentro de você. Você está dizendo assim, eu concordo com isso, eu concordo com isso. E muito cuidado com o que o outro fala para você.
Às vezes a pessoa fala algo para você e você diz, não leva atenção, você diz, é assim mesmo. Você vai se conformando com aquilo que o outro está dizendo. Então você tem que ter cuidado com o que você diz e com o que você ouve. Amém? Então as palavras são sementes. Então, imagine aí que a gente aqui tem um sítio. Aí eu tenho semente de... Deixa eu ver aqui. Semente de jaca. Uma semente de... Não sei se tem semente disso, mas vamos aqui supor, de cansanção. Quem conhece cansanção? Quem anda? Pronto, cansanção. A cansanção é aquela plantinha, né, que coça que é uma beleza. Tem uns espinhozinhos assim nela, né? Que quando a gente passa assim, só você não conhece não. Onde é você? Eu vou plantar um lá para lhe mostrar. Você passa assim o braço, ó, na hora faz aquele calombo e empola o braço. Então, se eu planto um caroço de jaca, vamos dizer, semente do cansação, pronto. A terra vai produzir, não vai? Então, é a mesma coisa são as palavras. Eu posso plantar coisas boas, ou eu posso plantar algo que não é tão bom assim. Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado com as sementes que a gente diz. Jesus ensinou isso, né? Precisamos ter cuidado com as sementes, com as nossas palavras. Amém? Lá em Romanos 10:17, eu anotei aqui, que é o que o apóstolo Paulo estava dizendo, já está chegando a hora, que a fé vem... Valeu, Vitor. Muito obrigado. A fé... A fé é pelo ouvir. Você lê. Ele não está dizendo que a fé vem por você ler. Observe. A fé, ele não está dizendo que vem por você ler. Mas você precisa ler para ter o conhecimento. A fé vem pelo ouvir. Então, se eu começo a confessar aquilo que está escrito na minha vida, a minha fé vai ser acrescida. A minha fé vai ser aumentada. De grão em grão, a coisa vai acontecendo. Eu vou vendo aquilo fazendo efeito em minha vida. Então, essa fé, você precisa falar para você ouvir. Você precisa vir à igreja para você ouvir testemunho, para você ouvir o irmão falando algo que aconteceu, né, para edificar a vida da pessoa. Deixa eu contar aqui um parênteses, para a glória de Deus, viu, irmão? Tudo aqui é para a glória de Deus. É Ele que tem que ser glorificado. Eu trabalho na rua, né? Exposto assim na rua, entregando correspondência. Aí um dia estava indo em um local, aí veio o cara estava daquele jeito, né? De manhã cedo, assim, cedo não, mais 11 horas, mas ele já estava mais para lá do que para cá. Aí eu estou aqui assim, ele estava mais ou menos ali assim, aí vem ele assim na minha direção. Eu disse, qual é o caso? E ele, né, tumbiando para lá, tumbiando para cá. Aí ele falou assim, para a glória de Deus, viu, irmão? Não é, isso se acontecesse com um dos irmãos, eu acho que os irmãos também iam ficar felizes. Assim, foi bom e é bom isso. E também acontece, né? Eu sei que acontece com vários irmãos aqui. Esse tipo de coisa, vou contar. Aí o irmão chegou e falou assim, ele todo assustado, falou assim, olha, nem chegou muito perto de mim, ele falou assim, olha, Deus está aí com você, viu? Eu disse, Deus, e ele estava, né? Tava daquele jeito. Deus está aí com você. Você pode entrar em qualquer lugar aqui, ó, que não vai acontecer nada com você. Sabe por quê? Eu só ouvindo ele, porque Deus está aí com você. Eu disse, ô irmão, glória a Deus, eu creio nisso, para a glória de Deus. É bom ouvir essas coisas, né? É bom, eu gostei de ouvir isso. Vamos dizer assim, eu ganhei o dia. Se eu posso falar assim, que eu ganhei o dia. Que eu sei, e nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então Deus habita, o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, que ungiu Jesus para pregar as boas novas, as boas notícias, está em nós. Esse mesmo Espírito está em nós. Esse mesmo Espírito está aí para fazer isso que está escrito. Lá em Ezequiel, não vou ler não porque já está um pouquinho no horário, mas é o Ezequiel 37, é o Vale dos Ossos Secos. Eu só vou ler um trechinho aqui,
A gente sabe que Deus leva, né, na história diz que Deus leva Ezequiel em espírito a um vale de ossos secos. Aí Deus fala assim, ó. Então ele me disse, profetize, é Deus, ele contando, dizendo que Deus falou para ele. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porém tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e eu os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Aí Ezequiel diz, e eu profetizei conforme a ordem recebida, conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, os ossos se juntaram, osso com osso. Pronto. Observe uma coisa. Observe. Deus leva ele espírito a um vale de ossos secos. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é quente. Viu? Peguei minha parte nisso aqui. Aqueles ossos. E Deus fala para Ezequiel profetizar. Para ele fazer o quê? Falar. Deus fala assim, olha. Fale assim, 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 assim. Aí, Ezequiel 37. Aí ele fala assim, ó, Ezequiel. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E a gente sabe do final que aqueles ossos, né, tomaram o corpo e assim aconteceu. Então, para acontecer o que está aqui na Bíblia, na minha e na sua vida, a gente precisa o que está aqui para a minha vida. Deus falou, por que Deus não chegou e fez logo a coisa acontecer? Pensou nisso? Estava pensando nisso. Por que Deus não chegou assim, ó, Ezequiel, tá vendo esses ossos aí? Veja o que eu vou fazer aqui, ó. Pronto. Deu vida, tá vendo? Ele fala assim, ó, profetize aos ossos. Profetize. Depois ele fala assim, ó, profetize ao Espírito, depois por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano. Deus fala para Ezequiel, fale isso. E aí, o que é que Ezequiel faz? Ele acredita naquilo que Deus está falando e faz. Ele creu e falou. Eu criei, por isso falei. Assim? Em Romanos? Acho que é Romanos que fala assim, o apóstolo Paulo fala. Eu criei, por isso falei. Então, Deus dá orientação para Ezequiel, e Ezequiel segue a orientação. Assim como está na Bíblia, o que é que está na Bíblia que é para mim e para você? Você tem que tomar posse. Você tem que falar aquilo para a sua vida. Se está falando pouco, fale mais. Fale. Que a fé vem pelo ouvir. E não é por ter ouvido, é por você ouvir. Então, eu tenho que ouvir, eu tenho que ouvir, eu tenho que ouvir, eu tenho que ouvir. Sempre está ouvindo a palavra de Deus. E outra coisa que me chamou a atenção nessa passagem é que a palavra trouxe vida. A nossa missão é de ir até aqueles e anunciar a palavra para trazer vida. Assim como esses ossos estavam dessa maneira, tem muitas pessoas no mesmo estado. Eles estão nas trevas. E a gente precisa tirar eles das trevas para vir para a luz. E como é que se faz isso? Com a palavra de Deus. Anunciando o Evangelho. O Evangelho são as boas notícias. As boas notícias é que Jesus veio. A boa notícia é o verbo que se fez carne para habitar no meio de nós. Então eu preciso falar de Jesus. É isso que a gente tem que ter em mente. Falar de Jesus para as pessoas. E você falando de Jesus, aí sim, essa palavra vai ser lançada como semente e ela vai penetrar e um dia pode ter certeza que ela vai germinar e dar fruto. Amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde.